capítulo 4, versículo 13. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Ester: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste ao reino. Então disse Ester que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas servas também jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Se tiver que morrer, eu morrerei. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Ester lhe ordenou. Hoje em especial, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Parabéns para todas as mulheres que estão aqui. Vocês estão de parabéns. Que Deus possa abençoar todas as nossas mulheres. Mas eu queria falar justamente desse tema, do empoderamento bíblico das mulheres. Realmente existe o que nós podemos chamar de empoderamento das mulheres. Existe. Só que é da forma bíblica. É do jeito que Deus deixou e não do jeito que o mundo tem apresentado. Então hoje, como é o Dia Internacional das Mulheres, eu até assim não sou aquele camarada de ficar soltando o rojão porque é dia de alguma coisa. Nem no meu aniversário, assim, eu não sou aquele camarada de ficar... Se eu ficar quietinho, talvez ninguém descobre qual é o dia do meu aniversário. Mas se temos um dia, então vamos comemorar esse dia. Vamos dar honra a quem honra. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, então vamos honrar. Vamos fazer o quê, Vamos honrar a mãe como mãe. Vamos honrar a irmã como irmã. Vamos honrar a filha como a filha. Às vezes fala tanto de que as mulheres com seus direitos. E eu vejo que essas pessoas que dizem isso, às vezes são as primeiras a não respeitarem as mulheres. Eu já disse aqui, eu vou repetir, é um título que não nos cabe. Que a nossa igreja ela é muito machista, que a nossa igreja é só os homens que mandam. Olha, eu vou dizer uma coisa, isso não é verdade. Quando as pessoas olham e vê o que está acontecendo dentro desta igreja e vê que a alma feminina desta igreja, ela é muito forte. Começando, meus irmãos, de quem iniciou esse trabalho, que foi justamente, a irmã Mariazinha, que ficou aqui no começo, sozinha, sem ninguém, sem pastor, sem missionário, sem nada disso. Só que respeitando o empoderamento bíblico, ela nunca tomou o púlpito, isso ela nunca fez, mesmo estando sozinha. E tem pessoas desde o começo aqui, como a Cleide, que hoje vai apresentar a menina dela, e a Cleide sabe que ela nunca tomou o púlpito. Na nossa diretoria tem 6 pessoas, 4 são mulheres. O pastor desta igreja não pode comprar nada, não pode vender nada, praticamente ele não pode fazer nada se não tiver assinatura de 2 mulheres, que é a nossa secretária e a nossa tesoureira. Olha, ontem saiu uma comitiva do culto das mulheres, as mulheres estavam dirigindo, as mulheres estavam sentadas naquele veículo, elas estavam fazendo as coisas, a escola dominical praticamente funciona com a força das mulheres, sem elas dificilmente tocaríamos uma escola dominical. Então esse título não nos cabe. E somente uma pessoa que não conhece a igreja do Novo Testamento falaria uma bobagem dessa. Então, parabéns às nossas mulheres,
porque Deus tem usado as nossas mulheres para que a nossa igreja chegasse onde chegou, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus e com a ajuda de todas as mulheres. Como diz as Escrituras, a mulher que teme ao Senhor, essa será honrada, será louvada. Não é porque é mulher que vai ser honrada e louvada, não. As honradas, as louvadas serão aquelas que temem ao Senhor. Infelizmente, esse dia se transformou, meus irmãos, num palco de guerra. E para vergonha de toda a sociedade, é claro que permite tudo isso, né? Quais mulheres são honradas? Quais mulheres a mídia honra? Às vezes honra uma mulher que nem mulher era. Às vezes honra uma mulher que não fez nada, que não tem um pingo de instinto feminino. Mas falar de uma mulher, de uma mãe, de uma irmã, de uma filha, isso eles não falam. Falar de uma professora que morre salvando 25 crianças, isso ninguém fala. Não é lembrado. Mas o que é lembrado? Uma brigueira, uma coisa horrível, movimentos políticos, usando a mulher para movimento político, cheios de ódio, uma guerra de gênero, colocando A contra B, homem contra mulher, mulher contra homem. Em nome disso aqui que eles chamam de feminismo, eu chamo isso de uma estratégia diabólica para destruir a figura da mulher, em nome disso que nós vimos, né? O empoderamento. Mas isso é somente mais uma astúcia, é mais um jeito de Satanás colocar um pouco do seu fermento, um pouco da sua maldade, colocar todos contra todos, e a figura da mulher, olha, cada vez mais desfigurada está a mulher. E assim, meus irmãos, o mundo vai caminhar até a volta de Jesus Cristo. E você encontra o quê? Você encontra um livro como o de Esther na Bíblia. Quando nós falamos de empoderamento, você pode pegar muitas personagens da Bíblia. Você pode. Mas aí você encontra um livro na Bíblia cujo nome carrega o nome de uma mulher. E se Deus quisesse, se Deus tivesse permitido, esse livro não precisaria ser chamado de Esther. Poderia ser chamado de Mardoqueu. O livro de Mardoqueu. Por quê? Porque é o Mardoqueu que depois se torna o primeiro-ministro. É o Mardoqueu que cria essa menina. É o Mardoqueu que toma algumas decisões, que chama ela a uma decisão. É o Mardoqueu que vai lá e coloca as pessoas para orar, se movimenta, está participando de todos aqueles grupos para ajudar. Mas o nome dele, meus irmãos, está como um nome secundário. Por quê? Porque o Espírito Santo mostra bem para nós o que é o empoderamento da mulher quando visto pela Bíblia, do ponto de vista da palavra de Deus. E é sobre essa mulher que nós vamos falar hoje. Vamos falar de Esther, a história da menina órfã, sofredora. Ela se torna a rainha da Pérsia. Se tem uma coisa que a Bíblia faz sempre, é mostrar que aquelas pessoas que sofrem, elas acabam vencendo, como aconteceu com Moisés, né? E aqui acontece com José e acontece também com Esther. Esther, ela é descendente de reis, né? Porque Saul, um dos seus principais tataravós lá, então Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Não somente isso, mas vem de uma família, meus irmãos, uma família que sofreu muito. No caso, a família de Mardoqueu, que você pode ter a tradução sua aí, de Mordecai. Então nós temos uma história de uma família que estava vivendo na sua terra, pacificamente, e eles são tirados de lá por um outro reino. Essas famílias, todo esse povo, né? Todo Israel, toda a Judéia, foram tirados do seu lugar, da sua casa, do seu povo, e levados para outro país. Então nós temos a Assíria, nós temos a Babilônia, agora nós temos a Pérsia. Todos eles, olha, eles tiram o povo do seu estado de origem, transferem para outro lugar, eles são transformados em escravos. Então ela não nasceu no momento bom da história de Israel. Não nasceu. Por quê?
Porque a família dela é uma família deportada. É uma família que ela não quis estar ali na Pérsia. Não quis estar ali em Suzã. Não, eles não queriam estar ali. Eles foram levados para lá. E quando levados, foram escravos. Então, uma história triste. Para piorar a situação dessa menina, quando ela nasce, olha, morre o seu pai, morre a sua mãe, ela fica órfã. E aí uma criança órfã tem uma figura que é mais sensível neste mundo do que uma órfã, uma menina órfã. Pois bem, não teve um tio que a criasse, teve um primo que a criasse. E esse primo é justamente o Mardoqueu, um pouco mais velho, talvez bem mais velho do que ela, mas criou essa menina chamada de Hadassa, ou Esther, no capítulo 2, no versículo 5, dê uma olhada lá. Havia um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os escravos, que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele criou a Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai, porque não tinha mãe, e era jovem, bela de presença e formosura, e morrendo seu pai, e falecendo a sua mãe, Mardoqueu a tomara por filha. Isso é, meus irmãos, a origem triste desta menina, que é uma origem que mistura, né, a honra por ter uma descendência real, mas também temores, tragédias. E se uma pessoa sofreu lá atrás, se ela teve problemas lá atrás, se parece que o mundo foi muito cruel com ela lá atrás, olha, lembra de Esther. Coloque na sua cabeça imagens como a de Esther, como a de José, mas principalmente de Esther, porque ela tinha tudo para dar errado. Tudo para ser uma pessoa que sofresse do começo até o fim da sua vida. Mas Deus fez uma reviravolta, 360 graus, na vida dela. Então, houve, meus irmãos, aí, essa bondade dela ser órfã, mas adotada por um primo chamado Mardoqueu. Uma outra coisa que aconteceu, é que houve uma turbulência no palácio. A rainha se rebelou, porque ela não queria virar a peça de amostra lá para o seu rei, e por isso os ministros se ajuntaram, fizeram a cabeça do rei, e a rainha, que era Vasti, a rainha Vasti foi deposta, colocada para fora do palácio, e aí então tinham que eleger uma nova rainha, e nessa eleição da nova rainha foi um concurso de Miss mesmo, essa que é a verdade. Saíram por todo o reino pegando as moças jovens, bonitas e puras. Essas jovens, bonitas e puras foram levadas para Suzã. Houve uma peneira grande. Nessa peneira ficaram só as mais lindas. E dessas mais lindas ficou Esther. A palavra de Deus diz que Esther, exatamente Esther, ela ganhou aquele concurso. Capítulo 2 e versículo 17. Vamos ler. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha no lugar de Vasti. Olha, irmãos, para quem sofreu tanto, para quem padeceu tanto, para quem só chorava, para quem até então não tinha nenhuma casa para morar, para dizer que era dela, estava ali de favor na casa do tio. Agora, a palavra de Deus diz que o rei colocou uma coroa na sua cabeça. Para comemorar aquele momento, no versículo seguinte, no versículo 18, diz que o rei fez um grande banquete a todos os príncipes, aos servos. Era o banquete de Esther. Aqui nós temos um banquete que leva o nome de Esther, o banquete da rainha Esther. E como se fosse pouco, ele deu alívio às províncias, fez presentes segundo a generosidade do rei. Aquele momento, meus irmãos, é um momento único, em comemoração a essa coroação, né? Então, ali,
ela recebeu um banquete e o rei se tornou mais generoso, ele se tornou mais tratável. E assim foi. Olha, ela já chegou trazendo coisas boas para aquele reino. Só, meus irmãos, que nós temos Deus agindo, e você nunca se esqueça que Satanás, ele está sempre agindo, está sempre de orelha em pé. O inimigo, veja só, no versículo 1 do capítulo 3, diz que depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Ramedata, o Agagita. Olha o que aconteceu. O ódio do inimigo, ele tira a paz da rainha. Como é que aconteceu isso, pastor? Bom, é simples. Satanás, ele tem pessoas em lugares estratégicos também. Surge esse novo personagem na história. Quem? O Amã. Ele é eleito primeiro-ministro. Como isso aconteceu? Isso é coisa do inimigo, né? Então, uma pessoa má, uma pessoa egoísta, uma pessoa completamente desprovida de valores, ele é colocado no posto principal. E ainda ele é colocado de um jeito que o rei ordenou que todas as pessoas do reino, quando visse esse tal de Amã, ficasse de joelhos, se prostrasse diante dele. Que coisa terrível. Essa decisão, meus irmãos, obrigava todos a se curvarem à sua pessoa. Agora, se teve uma decisão real, teve uma decisão espiritual. Quando Mardoqueu, que era esse pai de criação de Ester, ele ficou sabendo que o Amã era um agagita, ele era descendente de Agag, carregava uma maldição ali, e que Deus havia dito que o Amaleque sempre seria inimigo do povo de Deus. Ele então, para cumprir a vontade de Deus, para poder obedecer a Deus e não aos homens, ele não se curva diante de Amã. Então é uma decisão espiritual. E essa decisão espiritual do padrasto de Ester coloca ele em rota de colisão com esse novo ministro. Ele resolve honrar mais a Deus do que a esse ministro. Só que isso tem um preço. A fé sempre tem um preço a pagar. Não pense você que porque você creu em Deus, que você também não tem um preço a pagar. Olha aqui o Mardoqueu, ele está estável na vida dele. A sobrinha que ele criou agora é a rainha, está lá sentada no trono. E mesmo assim ele sofre esse revés porque ele teme a Deus. Ele podia ficar quieto, se abaixar perante o inimigo, se curvar diante do inimigo, mas ele olha para as Escrituras, ele teme a Deus e ele diz, eu não posso fazer isso. Em nome de Deus eu não posso fazer isso. Pelo meu Deus Todo-Poderoso eu não posso fazer isso. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E assim ele faz. Só que isso tem um preço. Amã passa a odiar a Mardoqueu, e não somente a Mardoqueu, mas todo o povo de Mardoqueu. Capítulo 3, versículo 5, diz que vendo Amã que Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Tudo bem, eu odeio esse Mardoqueu, tudo bem. Ele deveria matar só Mardoqueu, porque quem não se abaixou para ele é Mardoqueu. E ele foi perguntando, quem que é Mardoqueu, quem que é Mardoqueu? Alguém disse, ele é judeu. Olha os fofoqueiros entram em ação. Ah, ele é judeu? Ele é judeu. Então vamos fazer o seguinte, versículo 6. Ele teve como pouco nos seus propósitos o pôr as mãos somente em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado de que povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu que havia em todo o reino de Assuero. Então ele consegue assim ter ódio não só de Mardoqueu, mas de todo o povo, e ele tem um plano diabólico na sua mente, na sua cabeça. Eu vou acabar com esse Mardoqueu, e ele realmente quer acabar de um jeito bem público, e sabe, de um jeito aterrorizante com Mardoqueu, mas ele não quer só matar Mardoqueu, ele quer matar todos os judeus, porque os judeus é o povo de Mardoqueu. Ou seja, aí é uma briga
da luz com as trevas. Aí é uma briga do espiritual que aquilo que é carnal. E por isso, meus irmãos, com essa ordem, versículo 15, você pode olhar, foi feito um édito, porque ele conseguiu o apoio do rei, para que todos os judeus fossem mortos. E aí no versículo 15, diz que os correios, impelidos pela palavra do rei, saíram e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber. Porém a cidade de Suzã estava toda confusa. Uma tristeza generalizada acomete os judeus de Suzã. E depois, conforme a notícia ia chegando em outros reinos, em outros lugares, todos os judeus que ali estavam tinham uma sentença de morte. Depois de alguns meses, ia ter um dia especial para matar judeus. Isso aconteceu diversas vezes na história, mas nesse caso em especial, ali foi declarado que o povo judeu, ou seja, essa raça, ela tinha que ser eliminada da face da terra. Decidido. Ninguém subestime o ódio de Satanás contra o povo de Deus. Não subestime. Satanás, ele tem um ódio terrível pelo homem em geral. Por quê? Porque o homem, e não ele, foi feito à imagem de Deus. Isso é a primeira coisa. Ele tem ódio do homem. Só que o homem, quando caiu, ele ficou desfigurado. Ele não perdeu totalmente a semelhança de Deus. Algumas coisas ficaram. Isso é provado depois do dilúvio. Quando Deus ordena, não mata, não tira o sangue de ninguém, do inocente, porque o homem foi feito à minha imagem. Então, alguma coisa restou. Só, meus irmãos, que perdeu, desfigurou. E ele olha para um crente, ele olha para uma pessoa que entregou a vida para Jesus, e ele sabe que aquela pessoa, ela é predestinada para quê? Para ser conforme a imagem do seu filho. Então ele olha para o crente, ele olha para o salvo, ele olha para quem tem Jesus, e o ódio dele é muito maior. Como ele olhava para um Mardoqueu, ele olhava para uma Esther, ele olhava para um Davi, ele olhava para um Abraão, o ódio do inimigo é muito forte, porque aquelas pessoas, porque um crente, ele lembra Deus, e por ele lembrar Deus, o ódio de Satanás é feroz. Então não subestime o ódio de Satanás contra o povo de Deus. Tem mais, meus irmãos, ele articula projetos de destruição. Olha o versículo 6 do capítulo 3, quando fala, o quê? Que Amã procurou destruir todos os judeus. Então, ele tem projeto de destruição para todo o povo de Deus. Não subestime. Tem uma outra coisa, no versículo 9, diz que ele coloca dinheiro do bolso dele, para quê? Para patrocinar essa destruição. Há muitas pessoas neste mundo que estão dispostos a colocar a mão no bolso, a dar dinheiro, a fazer realmente doações volumosas para destruir a família, para destruir a igreja, para destruir tudo que representa o Senhor. É por isso que você vê pessoas aqui no Brasil e fora do Brasil patrocinando livros infantis, desenhos infantis, desenhos que realmente levam as crianças a serem pervertidas sexuais. Eles colocam na mão do bolso, eles investem pesado, eles sabem. Há um patrocínio pesado para que a mulher deixe de ser mulher, para que a família deixe de ser família. Então você não subestime, é Satanás que está por trás de toda essa mídia maldita. E quando nós dependemos dela, quando nós nos guiamos por ela, e é uma vergonha que os crentes se guiem pela mídia, quando tem a palavra de Deus. Quando nós fazemos isso, nós estamos cedendo espaço, estamos subestimando a articulação, a inteligência, o plano, o objetivo de Satanás. Então não subestime o diabo.
porque ele patrocina projetos de destruição. Ele consegue mover as massas para se colocar contra o povo, contra a lei de Deus, como acontece aqui com Amã. Ele tem patrocínio, ele tem o quê? Ele tem um poder sobre as pessoas, ele tem um édito, ele tem um papel ali assinado, aquele papel vai correr o mundo, e o mundo vai ficar sabendo que depois de alguns meses, todos têm o direito de matar judeu, sem dó, sem piedade, e ainda vão receber por isso. Essa era a lei, criada pelo inimigo. O mesmo inimigo que matou Abel, o mesmo inimigo que perseguiu Jesus Cristo e tentou matar Cristo lá em Belém, é esse que quer destruir o povo judeu aqui no livro de Ester. O temor de Ester, irmãos, é posto à prova. E aqui ela vai mostrar para nós o que é o verdadeiro empoderamento bíblico das mulheres. Lá está ela, tranquila, quando ela é surpreendida por esta notícia no capítulo 4, versículo 4. Veja lá, versículo 3, perdão. Então vieram as servas de Ester e os seus camareiros, e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mardoqueu. Chegaram em Ester e disse: Ester, Ester, você está sabendo da última notícia? Não estou sabendo. O teu pai, Ester, o Mardoqueu, aquele homem que fica ali sempre olhando aqui para cima no palácio, aquele homem que fica sempre ali no portão do palácio, ele não é seu parente, Ester? Então, Ester, olha bem, ele está com roupas de saco, ele está com cinza na cabeça, ele não está comendo, ele está aos gritos, está aos prantos, toda Jerusalém está ouvindo prantos, prantos estão vindo dos quatro cantos da cidade. Você não está sabendo, Ester, o que está acontecendo? Vai lá, leva uma roupa para o meu padrasto, vá lá. Veja, irmãos, que às vezes nós queremos ajudar de longe, queremos fazer alguma coisa de longe, vai lá. Você quer ver uma necessidade? Vai na necessidade. Vai na necessidade. Aproveita, vai junto com quem está ajudando. Você vai sentir. Você quer saber como é que trabalha com criança? Vai lá onde uma pessoa busca criança. Você vai ver como é que é. Vai lá na visita com ela. Vai na Kombi pelo menos uma vez. De longe é fácil, mas tente colocar a sua mão. E Ester, então, ela manda uma ajuda. Vai lá, leva essa roupa. Ele não quis. Ele diz: não quero não. Avisa para ela o que está acontecendo. Vocês avisaram para ela o que está acontecendo? E inteira ela do assunto. Ester, a coisa está feia. Nós temos um édito, Ester, proclamado pelo rei, assinado pelo rei, que é a destruição de todo o nosso povo. Os nossos dias estão contados, Ester. É por isso que ele se levanta e faz essa declaração aqui, que a gente leu. Então vamos dar uma olhada aqui no capítulo 4, versículo 13. Mardoqueu mandou que respondesse a Ester: não imagines no teu coração, ou no teu íntimo, porque por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Ela fica sabendo, não somente ela fica sabendo, mas Mardoqueu dá um ultimato. Não pense que só você vai sobrar dos judeus, porque você está aí dentro desta casa, dentro deste palácio. E aí vem o ultimato de uma forma mais veemente, no versículo 14: se de todo te calares agora, nesse tempo, se no momento de fazer alguma coisa você não fizer nada, se quando tiver que agir você ficar de mãos cruzadas, se nesse momento te calares, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Aí ele tem fé. Se você não fizer nada, alguém vai fazer. O socorro, o livramento, ele virá. Se vai ser por você, eu não sei, mas ele virá. Saiba que Deus livra o seu povo. Mardoqueu, meus irmãos, tem isso em mente. O quê?
que Deus, ele livra o seu povo, ele socorre o seu povo. É um socorro bem presente no dia da angústia. Esse é o nosso Deus. Nós podemos contar com o nosso Deus nas piores notícias que recebemos. E aí então, ele dá esse ultimato no final do versículo 14, dizendo: olha, quem sabe se para tal tempo, ou essa ocasião, você não chegou a ser uma rainha, ou chegaste a este reino. Olha a importância do ultimato de Mardoqueu a Esther. Ele ensina para sua filha que em coisas espirituais, ninguém pode ficar em cima do muro. Ou você pega a cruz e segue, ou você não está com cruz nenhuma nas costas. É pegar o cálice e beber o cálice. Então, está aqui, é preciso tomar o cálice da dor, carregar essa cruz e amar mais a Deus. Não tem, meus irmãos, não tem, assim, duas saídas não, é uma só. Somos chamados a trabalhar, a fazer. Aí eu tenho dó de Esther, eu tenho dó dela. Por quê? Que uma mocinha, talvez com 25 anos na época, talvez até menos que isso, o que uma mocinha, mesmo sendo uma rainha, que poder tem uma mulher dessa? Que poder? O que ela tinha que fazer? Tinha que interceder junto ao rei. Como assim, pastor? Tinha que ir lá e falar: rei, não pode deixar matar o meu povo, rei. Ô meu marido, é o meu povo que está em jogo. A tarefa que ela tem, irmãos, era quase impossível. Porque não tem experiência. Porque era vulnerável. Olha, o rei, quando nós entramos no livro de Esther e casamos com a história geral, o rei estava vivendo os piores momentos da vida dele. Aquelas guerras que, sabe, tem até aquele filme lá, não sei se é 300, se é 500, se é 600, não me lembro mais, né? Mas ele estava vivendo justamente naquela guerra. Era, sabe, revés após revés. O seu poder estava fracionado. Então, era o pior momento para alguém ir lá pedir alguma coisa, falar alguma coisa, e não é a hora. E às vezes a gente tem isso em casa. Às vezes o marido não está bem, e está lá com tantos problemas, alguma coisa, sem nenhuma paciência, e aí vem uma criança, vem a esposa, não é por mal, não faz aquilo por querer, vai falar alguma coisa, o pai já explode, não deveria. Mas acontece. Olha o rei, ele está com a cabeça a mil. É o pior momento da sua história e da história da Pérsia. Por muito menos, a Vasti, a sua antecessora, foi deposta. A Vasti só não quis ir quando ele chamou. E agora, meus irmãos, a Esther tem que ir e falar com o rei. Só que tem um problema. Ninguém podia chegar lá e falar assim: rei, eu quero falar com você. Ninguém podia fazer isso. Nem a própria rainha. A rainha tinha que se apresentar. Se o rei tocasse o cetro para o lado dela, então ela, estou viva. Se não, o rei podia olhar e dizer: quem mandou você vir aqui falar comigo? Está morta, e morreria. O homem é muito orgulhoso, muito soberbo, cheio de vanglória. Para mandar matar um é pouca coisa. Ainda mais que ele perdeu uma guerra lá, e lá vem a rainha me perturbar a cabeça. Tem esse agravante dessa punição por incomodar o rei sem ser chamado. Qual punição? A morte. Para piorar, fazia mais de mês que ele não chamava ela, que não queria ela, que não procurava ela. E lembra do livro de Daniel? Ela tinha que fazer mudar uma lei. Mas como é que vai mudar uma lei se existia uma cláusula lá que era irrevogável? O quê? Que a lei dos medos e persas não podia ser revogada. Aquilo que foi assinado,
que Amã colocou na frente do rei para ele assinar era irrevogável, não tinha volta. Está vendo só? Que tarefa difícil tinha Esther, a mocinha. Ai, ai, ai. Agora, como é que Deus vai usar? Como é que Deus vai usar uma mulher dessa? Numa situação dessas? A gente tem muitas histórias, né? A Joana d'Arc, podia se vestir lá de Joana d'Arc, sabe? E pegar uma espada e juntar com o seu povo, ir para a praça, lutar, pôr o pescoço. A Bíblia fala de mulheres que colocaram o pescoço, sabe? Pescoço a prêmio. Como é o caso de quem? É o caso que a gente já viu aqui, da Priscila, correto? Colocaram a cabeça, ela e o marido, a prêmio. Para quê? Para defender a causa do Senhor. Então não pensa que na nossa fé, entre os nossos irmãos e irmãs, não tem pessoa que tenha essa coragem. Tinha, né? Mas seria o caso de se vestir de Joana d'Arc e sair à luta? Débora fez isso. Débora nunca foi para uma batalha, para lutar lá na batalha. Ela foi para ver a batalha. Podia liderar um movimento nas ruas, sabe? Ser como a Miriam, pegar um tamborim e sair dando uns pulos, né? No caso de Miriam foi por alegria. Nesse caso aqui, meus irmãos, ela podia fazer como muitas mulheres fazem. Que eu não chamo nem de mulheres aquilo, né? Aquilo é uma aberração. Elas arrancam a roupa, escreve lá no corpo delas palavra de ordem e fica xingando todo mundo. Vamos colocar o nome do Amã aqui, né? Hashtag sou contra o Amã, e vamos sair, vamos gritar, vamos fazer um fuzuê aqui, bater panela, sei lá. Meus irmãos, podia ter feito isso. É o que muitas fazem ainda hoje. As universidades estão cheias dessa imundície. Eu espero nunca ver uma irmã em Cristo fazendo uma coisa dessa. Não traga essa vergonha para a casa do Senhor. Você é ativista desse empoderamento da mulher. Vamos dar poder para as mulheres. A Jezabel tinha poder. A filha da Jezabel foi empoderada. Matou os próprios netos. Ninguém entende mais de empoderamento que Deus. E Ele faz isso com as mulheres, sim. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, novamente, lá no Jardim Morumbi. Lembra que Sara pede para o marido, lança fora a escrava e seu filho. O marido, que é Abraão, que é o pai da fé, ele recusa. E Deus dá um empoderamento para ela, dizendo, Abraão, escuta a sua esposa. Está vendo? A Rebeca era muito mais espiritual, apesar de agir de uma forma errada, do que o seu marido, o Isaac. Não há dúvidas que ela entendeu exatamente qual era o projeto de Deus. Isaac não tinha entendido isso até aquele momento. O Isaac levou 77 anos para entender o que a mãe sabia desde o nascimento. A Bíblia fala disso. A Ana, enquanto os homens se degladiavam, deturpavam, brigavam, a Ana estava de joelho, estava orando, pacientemente, 9 meses para nascer seu filho, mais uns 3 anos, 4, até colocar ele na casa do Senhor, mais uns 30, 40, até o seu filho ser eleito sacerdote, e ser eleito juiz em toda Israel, ser eleito profeta em Israel, o filho que ganhou todas as batalhas contra os inimigos, o filho que nunca perdeu uma batalha sem nunca ter ido para uma batalha, sempre com o joelho no chão, porque ele aprendeu com a mãe dele. Meus irmãos, as mulheres mudaram o curso da história diversas vezes, mas não do jeito que a mídia ensina você.
Ninguém entende mais de empoderamento de mulheres que a palavra de Deus. Maria, mãe de Jesus. Tem uma figura neste mundo que é mais respeitada que Maria, mãe de Jesus. Ela tem um respeito, às vezes, uma adoração que a Bíblia não diz para não ter, que é para adorar só a Deus. Mas há quantos que a ama, e sabe, e quantos assim se chamam Maria, porque Deus deu para ela o direito, Deus deu para ela o privilégio, do que? De ser a mãe do Filho de Deus. Olha o empoderamento de Esther, ela vai agir, irmãos, mas não do jeito que o mundo ensina, ela vai agir do jeito que Deus deseja que as mulheres ajam. Olha o que ela faz no capítulo 4, é muito importante. Ela diz no versículo 16, olha, vai, ajunta todos os judeus que acharem em Suzã, e jejuai por mim, jejum, oração. Meus irmãos, eu quero que vocês se ajuntem, vocês orem por mim. Nós também vamos orar, eu vou orar, minhas empregadas vão orar, os camareiros aqui têm que orar, todos aqui nesse palácio que me amam vão orar. E ela então, pela sua decisão de fazer alguma coisa, nos bastidores, as coisas começam nos bastidores, a batalha maior, o empoderamento maior das mulheres começa nos bastidores. E aí então ela fala, vamos orar, vamos jejuar, é assim que nós vamos ganhar essa batalha. Olha, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, que o Mardoqueu não teve essa ideia, tá? Essa ideia não foi de Mardoqueu, não foi de um homem. Talvez porque um homem não acredite que assim se resolva as coisas, que as coisas têm que se resolver no tapa, na briga, na conversa, na gritaria, na violência, e não através da oração. E aí então, ela age nos bastidores. Olha que empoderamento. Que poder tinha Samuel quando ele colocava o joelho no chão para orar? A Bíblia diz que o céu tremia, trovões podiam ser ouvidos, porque aquele homem estava orando. Que poder tinha Moisés quando aquelas mãos estavam levantadas na batalha, na guerra contra o Amaleque? O próprio Amaleque aqui, imagine. E aí Esther, ela mostra, isso é empoderamento. Aquele que vem de Deus, aquele que eu estou de joelho no chão, aquele que eu rogo direto para o Senhor, Senhor, me dá coragem. E Deus deu coragem. Então agora ela sai das cortinas, sai dos bastidores, ela vai agir diante dos homens, sendo primeiro corajosa. Ela enfrenta, meus irmãos, ela enfrenta. No capítulo 5, versículo 1, sucedeu que no terceiro dia, ela se vestiu com trajes reais. Está vendo só? Ela se veste como uma rainha. Enquanto essa mulherada desavergonhada, essa mulherada sem pudor, isso que não vale nada mesmo, fica lá tirando a roupa, se escrevendo no corpo, aparecendo para a mídia, numa pouca vergonha medonha, essa mulher se veste como rainha. Porque isso conta muito para uma mulher, a forma que ela se veste. Eu disse lá no acampamento, vou repetir aqui, a frase do pastor João, num acampamento, era a moda, a última moda, usar uma calça quase caindo, com a barriga subida para cima, sabe, negócio. Aí aparecia aquele barrigão, de tudo quanto é moça no acampamento, as moças crentes com o barrigão, tudo de fora. Então aquilo para o pastor João foi o fim da picada. Ele deu um grito lá, se eu tivesse visto a barriga da minha mulher antes de casar com ela, eu não casava com ela. Pesado? Ou verdade? Como é que a rainha Esther se empodera? Ela não se empodera, Deus dá essa força, esse poder para ela.
se vestindo dignamente como uma mulher, como uma rainha. Sabe, irmãos, quando a Rebeca viu o Isaac, a palavra de Deus diz que ela se cobriu. Hoje as moças querem ver os rapazes, se descobre. Mas a palavra de Deus diz que ela se cobriu. E aqui está, primeiro passo, coragem. Segundo passo, ela se veste como rainha, uma mulher notável. E o que ela faz? Que ela consegue as coisas. Como é que ela consegue reverter aquela situação? Na cozinha. Como? Na cozinha. Não escutei direito. Na cozinha. Na cozinha como? Ela fez 2 banquetes. Ela fez 2 jantares, o almoço, se assim você pode chamar. Ela foi lá e fez 2 jantares. O suficiente para poder olhar para o rei, ganhar o coração do rei e dizer: rei, a minha vida está correndo risco. Tem gente querendo me matar, rei. E o rei tão apaixonado, já com a pança cheia, feliz, né? Aí está lá. Pessoa sem comer fica nervosa, comeu fica uma beleza. E ele lá, né? Aí ele fica nervoso. Quem que quer matar a minha esposa linda, maravilhosa? Quem que quer matar esse anjo de bondade? E ela fala: esse Mauabã aqui, esse perverso. São coisas simples, são coisas bem femininas, mas são coisas fatais para mover os céus e mover a terra. Baraque, é Baraque, né? Baraque, ele não teve a honra da guerra, a Jael teve. E como é que ela conseguiu matar o Sísera, o grande capitão cananeu? Deu um chazinho a mansa leão para ele. Dormiu, que é uma beleza. Pegou um pedaço de pau, deu na cabeça dele. Pá, já era. Acabou. Todo mundo querendo matar o homem, não conseguia. Ela foi lá, deu um chazinho. Dorme, rapaz, dorme. Já fez muito mal para todo mundo. Já matou muita gente. Está na hora de você morrer. Olha para a Bíblia, olha para a palavra de Deus. Aprenda com a palavra de Deus. Não subestime o que a palavra de Deus diz também. Não devemos subestimar porque Satanás tem os seus ardis. Então aprenda com a palavra de Deus e haja de acordo com a palavra de Deus. Ela foi ganhando o marido dela de que jeito? Como ela ganhou o marido dela? Do mesmo jeito que Pedro ensina no capítulo 3. Ganharás o marido sem palavras. Quando, meus irmãos, já estava tudo conquistado ali, então ela faz a denúncia, ela está pronta. Olha, uma vez que você começa a agir de acordo com a palavra de Deus, as coisas começam a acontecer favoravelmente. De fato, o capítulo 3, versículo 15, o Amã está lá, comendo com o rei, feliz, um banquete, o banquete do mal. Depois ele é visto com a esposa, com os amigos, com os filhos, num novo banquete. O livro de Esther é o livro dos banquetes. E está todo mundo feliz, todo mundo alegre. Vou matar o Mardoqueu, amanhã eu vou mandar fazer uma forca bem grande. Ele vai ser enforcado nessa forca, sabe? Não, o poder das trevas opera, é verdade. Só que quando você começa a fazer o que Deus manda, primeiro você descobre que você não está sozinho. Todos os que temem a Deus, estão orando a Deus, vão descobrir que tem 7.000 que não dobrou o joelho para Baal. E ela experimentou isso. A Esther experimentou isso. E Deus agiu poderosamente. Quando? Naquela noite de oração. Como Deus agiu. Como Deus é maravilhoso. Pessoal orando, o Satanás agindo com aquele ódio todo, com aquele desejo de morte. E daqui a pouco o rei não dorme, o rei não consegue dormir. Que negócio que é isso? O rei não dormir. O rei não dormir, meus irmãos, se o rei não dorme, ninguém dorme no palácio.
não é para ninguém dormir. Chama lá o meu camareiro, chama lá o meu cronista, chamou o camareiro, chama o cronista, chama qualquer um, né? Leia as crônicas para mim. Começou a ler as crônicas. Ah, rei, teve um camarada aqui que salvou a sua vida, não me diga, né? Sim, e quem foi que fez isso aqui? Mardoqueu. Mardoqueu? Nunca ouvi falar, né? E nós ajudamos, fizemos alguma coisa para Mardoqueu? Nada foi feito, rei. Mas nem um bombom, nem um presentinho, nem um docinho. Então, nós temos que honrar este homem. Não é maravilhoso o nosso Deus? O Amã chega, bem cedo, levanta cedo. Hoje eu vou pedir a cabeça do Mardoqueu. Quando ele ia falar, rei, eu quero pedir a cabeça, né? O rei fala, vem cá, né? Vem cá, olha aí, né? Você está aí mesmo, né? O que eu faço para uma pessoa que eu gosto, que eu quero honrar? Rei, dá para fazer tanta coisa. Pega a sua roupa, rei, põe nele. Pega aí, né? Os trajes reais, coloca nele, coloca ele em cima do seu cavalo, o cavalo real. Manda uma pessoa bem importante do reino, o mais importante que tiver, sair gritando para todo mundo ouvir. Olha o homem que Deus ama, olha o homem, que Deus não, que o rei agradece, que quer abençoar, que quer ajudar, que o rei honra. É assim? Aí o rei disse, faça isso com Mardoqueu. Meus irmãos, aquilo foi uma paulada na cabeça do inimigo, porque se tem um que vira o jogo, aos 47 do segundo tempo, no último segundo, é o nosso Deus. Quem que teve a ideia de orar? A Esther. Quem está lá com o joelho no chão sem dormir também? Esther. Quem está sem comer? A Esther. Não, mas tem mais gente, pastor. Eu sei que tem mais gente. Mas esse é empoderamento. Muito bem. Eu quero mencionar algumas vitórias de Esther, tá? Para a gente poder terminar aqui, vamos listar. Ela teve uma vitória espiritual. Pela primeira vez, depois da deportação, em 570, pela primeira vez os judeus se juntam para orar. Todos os judeus se juntam para orar. No mundo inteiro os judeus se juntam para orar. Está ali. Isso é uma vitória espiritual que partiu de uma mulher. Segundo, ela tem uma vitória pessoal, porque o inimigo que ia matar o pai de criação dela morre. É enforcado na mesma forca que ele fez. É uma vitória pessoal contra o inimigo de nossas almas. É uma vitória política. Política, tem isso? Tem. Porque uma lei não podia ser mudada. Não podia ser mudada a lei. Mas o que podia ser feito? Podia ser feita uma outra lei. Que outra lei? Bom, que o povo de Deus possa se defender, que eles possam ter o direito de pegar em armas também e se defender. Então aquela foi uma vitória política. Por quê? Porque até então eles não podiam pegar em armas e se defender. Agora saiu uma nova lei, o rei aprovou uma nova lei, que eles podiam se defender. E o que o rei também ia ajudar essas pessoas a se defenderem. Há uma vitória social. Sem Amã, a cidade ficou melhor. Olha aqui no capítulo 8, no versículo 15, no capítulo 8. Será que está certa essa referência? Olha lá. Lá no final, diz, olha, Mardoqueu saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Mas não é só para os judeus. Ela trouxe uma benfeitoria para a cidade dela. A cidade estava feliz. Olha que diferença aqui no final do versículo 15, quando diz que Suzã exultou e se alegrou, com o final do capítulo 3, que é o último versículo aí, o versículo 15, também. Quando diz que a cidade de Suzã estava triste, estava confusa.
Então esse empoderamento feminino, bíblico, esse empoderamento trouxe paz, trouxe alegria, trouxe felicidade para aquela cidade. Uma vitória nacional, quando o povo se defendeu naquele dia fatídico. Não é que teve uns elementos que, mesmo sabendo que a esposa do rei era judia, foi lá para matar judeu, mas se deram mal. O povo judeu conseguiu vencer os seus inimigos. Foi uma derrota grande para os inimigos. Olha, as pessoas que a ajudaram foram abençoadas. No capítulo 10 e versículo 3, diz que o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, grande entre os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo, proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. Isso é o empoderamento bíblico da mulher. Dê uma olhada, quantos benefícios, quantas bênçãos. Esther mudou o rumo das coisas do seu tempo, com oração, vestindo-se bem e fazendo 2 jantas. Quem que acredita nisso? Bem, irmãos, sabe como é que eu cheguei aqui na Igreja Batista, no Jardim Nacional? Eu vou dizer então, porque talvez eu nunca contei essa história. Não sei se a Mariazinha lembra dessa história. Eu com o pastor Epitácio, a gente tinha um ponto de pregação lá no Lagoa, na última rua do Santo Antonieta, na última casa. Tinha um bar lá que chamava Bar Fim do Mundo, era depois do Bar do Fim do Mundo, tá? A gente tinha um ponto de pregação lá. Era o último dia que eu ia vir. Pastor Epitácio, ele estava saindo, voltando para Caraguatatuba, foi chamado para ser pastor de Caraguatatuba. E ele ajudava a irmã Mariazinha toda quarta-feira, não é, Mariazinha? A Mariazinha tinha feito uma janta para ele. E ele disse assim: Gilberto, vamos jantar comigo na Mariazinha. Eu disse: vamos, falar em comer, pronto, estou dentro, né? Desde manhã a gente vinha para casa, às vezes ficava o dia todo, mal comia, saber que vai ter uma janta, é uma coisa muito boa, não é verdade? Uma janta. Aí ele disse: o que eu vou falar para ela? Ela esperando que eu vou ficar, e eu estou falar para ela hoje que eu vou embora. A senhora está lembrado disso, Mariazinha? Nos recebeu com uma alegria tão grande. E o pastor olhava para mim, eu olhava para o pastor, ele dizia: agora, o que eu falo? Fale a verdade. E ele falou a verdade. Mariazinha chorou muito. Né, Mariazinha? Aí ele disse: passa a Macedônia e nos ajuda. Mas eu morava em Galha. Eu mal tinha dinheiro para vir, por isso que eu ia parar de vir. Eu não tinha dinheiro para vir. A única família que tinha na igreja, naquele tempo, era do irmão Alcides, que também não morava aqui, morava longe. O único dinheiro que entrava nessa igreja era de uma família, e mais a Mariazinha. Como é que vai pagar a viagem para quem vem de longe, coisa e tal? Era muito difícil. Né? Eu vou vir como, eu pensava. Né? Ficava com aquela frase: como é que eu vou lá passar para a Macedônia ajudar? Eu não consigo ajudar nem a mim mesmo. Que dirá ajudar a Macedônia? Eu vou ajudar quem, né? Pensava comigo, isso lá é coisa para me falar, mora dessa. Irmãos, eu fui tocado por aquilo ali. Aquelas lágrimas que caíam naquele prato ali, sabe? E aí o pastor olhava e eu digo: olha, eu posso vir na próxima quarta. Era só a próxima quarta. Eu nunca consegui desvencilhar. Isso é o poder, isso é o empoderamento das mulheres. Isso é o empoderamento das mulheres. É uma pena quando elas vão para a rua, que elas brigam, tiram a roupa, grita, puxa cabelo. Satanás desfigura. Satanás desfigura. Esther é a prova de como Deus empodera uma mulher que teme a Ele, que teme ao Senhor.
uma simples menina pobre e órfã, se torna rainha e usa o posto para interceder a favor do seu povo. Podia ter crescido com raiva, com vergonha, com ódio, ser uma ativista do mal, não é? Agora eu vou fazer todo o mal que me fizeram, agora vai ver só. Poderia, e todo mundo, a mídia ia bater palma, a vitória é a vingança. Podia, mas não foi. Tudo mudou quando ela começa a agir debaixo da palavra e vontade de Deus. Irmãos, até hoje, nós temos o nosso Natal, nós temos a nossa Páscoa, mas para o judeu, a festa das festas é a festa do Purim. Aquilo é uma festa para eles, onde o nome da Esther sempre é lembrado. Empoderamento. Aprenda com Deus. Amém?